puxando tudo. Ele tipo. Olha só. Nem são 8 horas. Onde é que tem que botar as pessoas entrando? Não tem ninguém. Tem como entrar. Tem uma pessoa. Vai escapar pra trás. Olha o que acontece se eu te convidar. Nada. O que acontece se eu te convidar? Nada. Eu apertei aqui, aconteceu alguma coisa. Já tá certo pra quando você virar a câmera? Ou não? Vai ter que ajeitar? Não tem culpa. Não tá aparecendo nada aí. Tipo, é igual. Você tá no meu. Você tá no seu. Eu te convidei 2 vezes, não apareceu nada aí. Boa noite a todos. Mais alguns instantes a gente vai dar início à nossa corrente da noite de hoje. Dessa vez vamos ter um início diferente. Vocês já devem estar notando a diferença porque o cenário mudou. Era mais bonito quando estava com os livros, a vela e o copo d'água, né? Mas daqui a pouco a gente vai voltar para essa imagem mais agradável. Eu não vou lembrar agora o caminho que tem que fazer. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para todo mundo que está entrando. Denise de Castro, Patrick, Camila, Márcia Gaspar, Miguel Magson, Araújo dos Santos, Márcio Presler, grande amigo, saudade. Boa noite, Araújo. Xalá abençoe. Boa noite para Alisson Santos. Só mais alguns instantes e já vamos dar início. Boa noite para Tereza Chaves. Já botaram esse nome que ela está pedindo?
fala o nome? Rosana da Conceição. Acho que é o último, viu lá? Oi, Márcia. Já foi incluído esse nome, tá bom? Boa noite para Tereza, Marlene Candeias. Bom, como eu disse, a noite de hoje vamos iniciar a nossa corrente de orações que fazemos toda quinta-feira às 20 horas, com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Começando hoje de forma diferente, porque quem está acostumado a acompanhar sempre, a única imagem que nos foi permitida até então era de transmitir a imagem do copo d'água e da vela, que simbolizam esse momento de oração. Mas assim como foi permitido dessa forma, hoje foi solicitado que eu me apresentasse para aqueles que não me conhecem, ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer, nos ver ao vivo, e para que eu contasse um pouco dessa trajetória, porque como tem pessoas diferentes, de diferentes fases da minha vida na live, a informação que eu obtive é que fica meio confuso. Algumas pessoas não sabiam do meu trabalho com a espiritualidade. Outros só sabiam do trabalho que eu tinha no kardecismo. Outras só conhecem o meu trabalho hoje da Umbanda. E os que não me conhecem, que nunca me acompanharam, acaba surgindo dúvidas, porque eu me apresento como Pai Luís de Ogum. Então, para quem não está acostumado, fica complicado. O que um pai de santo está fazendo oração segundo o Evangelho? Então foi pedido que hoje eu fizesse esse início dessa forma, me apresentando e contando um pouco dessa trajetória para ficar esclarecido. Não parecer que a gente, no desespero, está atirando para todos os lados. Na verdade, não é isso. Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Bom, como todo mundo entra pelo meu Face, boa noite, Rogério Drogman, saudade, meu amigo. Como todo mundo entra pelo meu Face, já me conhece, sabe que meu nome é Luiz Carneiro. Desde o início da pandemia, nós começamos a fazer essa corrente de orações. No início não era transmitida. Alguns amigos eram convidados para cada um nas suas casas, até por conta do isolamento. Separarem esse momento do dia, às 8 da noite, para sentarem, se concentrarem, fazer suas orações com uma vela acesa, um copo d'água para aqueles que quisessem. E juntos, mesmo que não fisicamente, entrávamos em conexão através das orações. A coisa foi tomando uma proporção maior e as pessoas começaram a pedir então que nós fizéssemos ao vivo uma transmissão. Porque para muitos facilita a forma de conduzir e se sentem melhores tendo alguém guiando, né, as orações. Enfim, cada um com a sua necessidade, com a sua carência. Então nós passamos a fazer as transmissões ao vivo. Porém, pelo lado da espiritualidade, a única permissão que nós tivemos de transmissão foi que a imagem que devia ser transmitida seria do copo d'água e da vela. E nós acrescentamos o incensário e os livros que baseiam os nossos estudos. E no áudio ficava sempre minha voz. Como eu disse no início, hoje eu vim para me apresentar, foi da mesma forma permitido e solicitado,
me apresentar e contar um pouco dessa história. A minha primeira atividade na espiritualidade foi numa casa kardecista, situada na Glória. Alguns amigos que acompanham a live já passaram por lá também, ou ainda estão lá. Ela fica na rua Santo Amaro e chama-se Casa da Paz. Então lá foi a minha primeira atividade com a espiritualidade. Não o primeiro contato, porque na minha família muitas pessoas já são umbandistas, outras já pararam com suas atividades, mas outras tantas continuam ainda. Então, mas essa foi a primeira lugar que eu tive uma atividade junto da espiritualidade. Isso se deu por 3, 4 anos, aproximadamente. Só que na minha linha, como a gente diz, de trabalho, algumas manifestações começaram a se demonstrar, como eu posso dizer, não incoerentes, mas inadequadas para o trabalho numa casa kardecista. Havia algumas necessidades que a minha linha de trabalho solicitava, que numa casa kardecista não faz parte do rito, não faz parte da doutrina. Vejam, não existe melhor, não existe pior. Existe a necessidade de cada um. E existe a necessidade de cada espiritualidade se desenvolver. Porque a mediunidade, ela é um composto de habilidades. Não são dons. Ninguém é super-homem, ninguém é melhor do que ninguém porque trabalha com a mediunidade. São um conjunto de habilidades que são e devem ser desenvolvidas. Então, existem diversas formas de desenvolver a mediunidade e diversas habilidades dentro da mediunidade. Bom, então eu acabei conhecendo uma casa umbandista e nela estou até hoje. E na Umbanda, de acordo com a evolução do seu trabalho dentro dela, conforme as suas habilidades da mediunidade, da espiritualidade vão sendo desenvolvidas, e o tempo que você tem de trabalho nessa linha, faz você galgar alguns degraus. Então, aos 7 anos de trabalho, eu fui coroado, como se diz, eu recebo o cargo de pai de santo. Então eu posso conduzir uma casa espírita, posso conduzir pessoas dentro da espiritualidade umbandista. Hoje eu não tenho minha casa porque acho que ainda não é o momento. Estou muito tranquilo na casa onde estou. Não existe casa perfeita, assim como não existe médium perfeito. Mas estou satisfeito onde estou e lá permanecerei ainda por muitos e muitos anos. Deixa eu dar mais alguns boa noites aqui para Marilda Cavalcante, Emily da Silva, nossa irmã Eliane, nossa irmã Cláudia Valéria, Fátima Melo, Francisco Gonçalves, meu eterno irmão. Bom, então esse é um pouco da história que eu queria contar para desmistificar um pouco do que pode estar acontecendo na cabeça daqueles que não têm ainda muito envolvimento. Como é que um pai de santo está fazendo uma corrente de orações com base no Evangelho segundo o Espiritismo? Tudo que é feito para o bem não vai fazer mal a ninguém. E se não vai fazer mal a ninguém, que mal há? Então, não se trata apenas de estar experimentando uma nova jornada, um novo caminho. Porque eu acredito que as doutrinas, elas não são concorrentes, elas não são opostas, elas se completam. Então, como eu costumo dizer, a minha passagem pelo kardecismo foi a minha faculdade. Lá eu estudei muito, li muito, aprendi muito. Não só com os livros, mas com a convivência, com o experimento. E a Umbanda é a prática.
é o fenômeno acontecendo. Então nada melhor do que você participar do fenômeno tendo uma bagagem. Então hoje eu não sou melhor do que ninguém que está na minha casa, mas eu tenho o privilégio de ter uma visão um pouco diferente da Umbanda e de tudo que acontece lá, por essa sorte, por esse experimento de ter estudado e ter passado por uma casa kardecista que dá todo o fundamento sobre a espiritualidade como um todo. Boa noite para Janaína Franco, Marli Candeias, Robson Goya, meu zelador, meu pai de santo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse início, diferente, como eu falei. E agora nós vamos iniciar então a nossa corrente de orações. Agradeço mais uma vez a presença de todos, que todos aproveitem da melhor forma esse momento. E que possam ter uma noite mais agradável, um final de semana melhor. Então agora passaremos a imagem que todos que já acompanham estão acostumados a ver. E ao final a gente volta a se ver e com as devidas despedidas. Prece de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios, que encarregarde de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos ao Espírito de nossos ancestrais, nossos irmãos de luz, nosso bom anjo da guarda, para nos assistir e velar sobre nós. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de as suportar sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos, e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos, e levantai de sobre meus olhos o véu do orgulho, que poderia me impedir de os perceber e os confessar a mim mesmo.
Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Prece de submissão. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de o suportar sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. Prece aos doentes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir Edna Barros Vargas, Jorge Crível Vargas, Dirce Curitiba Barros, Simoni Fernandes de Oliveira, Rosemary Cardoso Albuquerque, Maria José da Silva Cardoso, Alberto Rebelo da Silva, Tereza Marques Gonçalves, Lucinda Cerqueda, Cristiane Leite, Denise Fernandes Gomes dos Anjos, Ana Paula Pereira Lisboa, Marina Ferreira Valiati, Cláudio Teixeira, Márcia Ribeiro Gaspar, Cátia Franco Dias Lopes, Maria das Graças Salles Pinheiro, Alexandre de Oliveira Santana, Belmira Goulart Adolfo, Laura Elizabeth Fernandes de Oliveira, André Basílio da Silva, Paulo César Coutinho, Carlos José Peixoto Henrique, Heitor do Carmo de Lima, Rafael Borges Passos, Sônia Maria Borges de Almeida, Glória Maria Lenine do Couto Ribeiro, da Mota Afonso, Patrícia Fernandes, Rosana da Conceição Patraço da Silva, e tantos outros que não tiveram oportunidade de nos enviar seus nomes, de entes queridos. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos lhes pôr um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de os aliviar. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolação em suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas. Meu Deus, se dignais vos servir de mim, tão indigno que sou, eu posso curar esses sofrimentos, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós. Mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que os transmita a estes doentes, e afastai de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia lhe alterar a pureza. Assim seja. Com isso, meus irmãos, encerramos a primeira parte de preces da nossa corrente de oração. Gostaria agora de ler um pequeno texto
que ao final direi o nome do autor, que me foi enviado e que acho de grande importância para o momento em que passamos. Pouquíssimas pessoas percebem que a lei divina governa todas as ações. Assim, o destino de cada um não é regido pela sorte, mas pelas causas que o próprio indivíduo colocou em movimento. Por meio da percepção espiritual, rastreada até sua causa ou um padrão específico de causas. Essas causas autocriadas são o motivo de algumas pessoas nascerem pobres e outras ricas, algumas doentes e outras saudáveis, e assim por diante. Do contrário, onde estaria a justiça de Deus se ele criasse todos iguais, mas depois destinasse alguns a viver em circunstâncias favoráveis e outros a suportar condições desfavoráveis? Do autor Paramahansa Yogananda. Bom, meus irmãos, isso ilustra bastante que, apesar da lei divina governar todos os nossos caminhos, todas as nossas sortes ou azares, ou o nosso destino, como muitos preferem chamar, são nossas ações, são nossos pensamentos, são nossas atitudes que são a causa dos efeitos que sentimos. Então essas causas são o resultado dos nossos pensamentos, do nosso livre-arbítrio. Esse poder magnífico que nos foi dado pela criação, o poder de fazer nossas próprias escolhas, mas também a responsabilidade de assumi-las e suas consequências. Dito isto, criem sua própria sorte. Criem o seu próprio amanhã. Façam suas melhores escolhas. Como meus guias espirituais já me ensinaram, perdão. Façam suas melhores escolhas. Escolhas estas que devem ser guiadas pelo seu coração, pelos seus pensamentos. Como muitos dos meus amigos espirituais, meus guias me ensinaram, somos bombardeados o tempo todo por tudo que vemos e ouvimos. Mas nossa mente deve trabalhar como um filtro e guardar somente aquilo que sentimos que tem a ver com a verdade que carregamos, aquilo que achamos justo e certo. Pois o nosso coração, esse não tem ouvido e nem olhos. Ele é o nosso fiel, porque ele sempre nos aponta a direção correta. Muitos já se indagaram: como eu posso ouvir o meu coração para saber o caminho a ser tomado? Perceba as pequenas alterações que ocorrem com seu corpo. O coração é aquele que fala pela pele,
pela química da matéria. É aquele que dá um nó na garganta. É aquele que arrepia. É aquele que embrulha o estômago. É aquele que bate mais forte de alegria. Ou se aperta na agonia, no medo, na angústia. Então todos esses são sinais do coração, não da mente. Então use esse filtro, faça suas melhores escolhas, sempre sendo verdadeiro e fiel a ti mesmo. Pois se todos aqueles que falam em seu ouvido e demonstram com grandes habilidades o que é melhor para você, se todos esses soubessem realmente o melhor caminho, eles mesmos os utilizariam. Olhe para essas pessoas. Veja como é a vida delas. O quão tumultuada é também a sua rotina. Será que é a melhor referência para a sua tomada de decisões? Será que é a melhor conselho vem deste? O arrependimento é um sentimento doloroso. Mas creiam, quando a decisão é tomada por tudo aquilo que você carrega como justo e certo, seguindo a sua verdade e segundo a sua vontade, essa dor é muito tênue, é muito pequena, quase imperceptível. Mas quando eu tomo a decisão baseado naquilo que me disseram, naquilo que me influenciaram, naquilo que eu vi, sem me questionar se vai ser o melhor para mim, sem me questionar se aquilo fere tudo que eu acredito e defendo, a dor do arrependimento pode ser imensurável. Pode durar muito, muito tempo. Pode me levar a desmoronar todos os castelos que eu já construí. Então cometa erros, mas cometa-os segundo a sua vontade, segundo a sua verdade. Eles não serão punitivos, eles serão de grande aprendizado, pois a roda da vida não para de girar. E você passará muitas vezes pelo mesmo ponto, mas se a lição for aprendida, você passará direto. Se não, é como acontece na escola. Não aprendeu a lição? Volta e repete o ano. Estude novamente. Tenha uma nova oportunidade. Mas nunca se esqueça que você está perdendo o seu tempo tão precioso. Podia estar sendo avançado e por negligência, desatenção ou descrença em si mesmo, você foi obrigado a repetir tudo aquilo que você já passou. Que assim seja. Para concluir a nossa corrente, o nosso encontro desta noite, convido novamente a todos os presentes a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Bom, meus irmãos, dessa forma, encerramos a nossa corrente de orações da noite de hoje. Como prometido que eu voltaria com a imagem não tão agradável como a dos livros e da nossa luz, para nos despedir, agradecer por mais uma noite, por mais esse encontro, pela confiança, pela fé de vocês. E tenho a certeza que atingimos o coração de muitas pessoas. Não só as que assistem ao vivo, mas de todas as outras que assistem depois. E também tenho a certeza de que muitos são atingidos como precisam. Aquecendo os corações, acalmando os pensamentos, trazendo harmonia e paz para os seus lares e suas mentes. E que seja sempre assim, e que possamos dar continuidade, estejamos sempre fortes e prontos para mantermos essa corrente de pé o quanto for necessário. E que tão logo possamos realizar o meu desejo maior, que é de fazer essa mesma corrente com o máximo de pessoas presentes, fisicamente possível. Muitos que acompanham estão longe, mas será um prazer imenso receber e fazer essas orações com a presença do maior número possível de vocês. Mais uma vez, um obrigado, meu boa noite. E que Oxalá esteja nos lares de todos vocês. Que meu Pai Ogum, com seu manto sagrado, possa cobrir vocês e desviar vocês de todos os perigos da caminhada possíveis. E que minha mãe Oxum use a água de suas cachoeiras para lavar vocês, seus espíritos, suas áureas, limpar de todas as impurezas da matéria e do espírito. E que seu amor fraternal possa atingir o coração de todos. Muito obrigado.